Oi, pessoal, boa noite. Eu espero que vocês estejam bem, em casa, em segurança. Boa noite, Flávio, tudo bem? Boa noite, Caio. Joia? Joia. Oi, Marcelo, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Caio. Boa noite a todos aí. Tudo bem? Bem, pessoal, eu espero, como eu falei, que vocês estejam bem. A gente está começando mais um dos nossos eventos aqui no Reactor. Eu me chamo Caio, eu sou o Program Manager local do Reactor São Paulo e eu sou responsável pela curadoria e execução local do programa. Para quem não conhece, o Reactor é um programa global da Microsoft que está presente em mais de 10 países ao redor do mundo. O objetivo do programa é simplesmente ajudarem vocês a conhecerem novas tecnologias, novas habilidades, novas pessoas, né? E se conectarem com elas para aprender e evoluir a sua carreira como um todo. Toda semana a gente promove algum evento, workshop, palestra, painéis, enfim, diversos conteúdos que ajudem você ou a sua startup de alguma forma. A nossa programação ela é sempre gratuita, aberta e acessível e segue o nosso código de conduta. Falando sobre o código de conduta da Microsoft, bem rapidamente, a Microsoft ela se dedica a capacitar cada pessoa e organização no mundo a realizar mais. Então, os eventos que a gente promove, a gente sempre espera que as pessoas e as atitudes delas, né, nossos eventos sejam sempre positivas. Isso inclui também os eventos do Microsoft Reactor, onde a gente busca oferecer uma experiência respeitosa, amigável e profissional para todas as pessoas, independente de gênero, orientação sexual, aparência, deficiência, idade, raça ou religião. Então, a gente não tolera de forma alguma comportamento assediador ou degradante a ninguém. Então, se por acaso um dia você presenciar um comportamento, uma fala, uma atitude que você julga inadequada, por favor, se dirija ao nosso site microsoftreactor.com. Lá você vai encontrar o nosso código de conduta e tem um formulário nele que você pode fazer uma denúncia. Se precisar de alguma coisa, também saiba que eu estou à disposição para ajudar você no que for possível. Como a gente está fazendo a live pelo Teams, talvez algumas pessoas não estejam familiarizadas, e aqui é apenas para explicar para vocês, passar uma orientação sobre como vocês podem interagir com a gente ao longo desse evento. Tem uma sessão de perguntas e respostas, é uma parte que fica no lado direito superior, que vocês podem mandar, compartilhar, fazer comentários durante qualquer momento do evento. A gente vai responder ao longo do evento e no final do evento também a gente vai ter um momento reservado para isso. Eu convido vocês a deixarem qualquer dúvida ou comentário durante todo o evento. Mas se vocês quiserem fazer isso, vocês podem clicar no ícone que fica no lado superior direito. É um ícone que apresenta uma interrogação. Você pode clicar ele para expandir ou remover essa barra. E quando vocês quiserem enviar a sua pergunta, é só clicar no botão fazer uma pergunta que fica na parte inferior direita, nessa mesma barra. E quando vocês estiverem fazendo isso, por favor, só um pouco de cuidado para vocês não compartilharem nenhum dado ou informação sensível, porque esse evento está sendo gravado e a gente vai disponibilizar ele no nosso canal no YouTube depois. Tudo bem? Então, sem mais delongas, hoje a gente vai falar sobre como pensar em segurança olhando para a nuvem. O Flávio, ele é tecnólogo formado pela PUC Campinas, possui mais de 25 anos de experiência em tecnologia, trabalha há muito tempo na Microsoft, mais de 10 anos. O Marcelo, ele é bacharel em análise de sistemas de informação pela Universidade de Guarulhos. Também possui 20 anos, mais de 20 anos de experiência e trabalhou nos últimos 8 anos como consultor na Microsoft. Hoje a gente vai falar um pouco sobre segurança, né? Sobre como pensar ou ter essa abordagem de segurança olhando para a nuvem. E ao longo da apresentação a gente também vai compartilhar uma trilha de aprendizado para ajudar vocês a continuar aprendendo. Tudo bem? Acho que é isso, Flávio, Marcelo. Ok. Obrigado pela introdução, Caio. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem, estejam seguros, estejam no conforto do seu lar, ou se não tiver no seu lar, vocês estejam num lugar que dê esse conforto nesse momento, para que você possa aprender um pouquinho conosco nesse tempo de aprendizado sobre segurança sobre nuvem. Como o Caio fez a introdução, meu nome é Flávio, eu trabalho na Microsoft há um pouquinho mais de 10 anos, mas com o mercado de TI já trabalho há quase 25 anos, então tenho uma longa experiência de TI.
E atualmente eu trabalho com projetos em grandes clientes dentro do que a Microsoft fornece suporte, né? Fornece serviço de consultoria e atendendo alguns projetos relacionados a nuvens. E gostaria de introduzir o Marcelo Miranda, que é meu companheiro de time. Marcelo. Opa, boa noite a todos aí. Exato, eu também trabalho, como foi apresentado aí, trabalho também já há mais de 20 anos na área de tecnologia, trabalhei sempre com produtos Microsoft, estou há 8 anos aqui dentro da Microsoft já, e trabalho junto com o Flávio aí na mesma área dele, consultoria de segurança, infraestrutura, tocando alguns projetos já com foco em Azure também, e espero que aí hoje a gente consiga passar um conhecimento legal para vocês aí, e às vezes até uma chave para vocês começarem a ter conseguir construir esse conhecimento por conta própria, porque também tem esse momento que quando a gente faz uma troca, né, de conhecimento, tem uma pessoa falando, uma pessoa que às vezes tem uma perspectiva, ela consegue às vezes trazer luz para alguma forma de entender algum conceito que às vezes parece muito complicado, né? Mas é isso. Então, bora começar lá, Flávio. Ok. Então, vamos lá. Nossa agenda dessa noite, nós vamos falar um pouquinho bem de maneira genérica e não focando muito área. Como o Marcelo mesmo falou, nós somos consultores de infraestrutura, mas a ideia aqui não é falar basicamente de infraestrutura, mas uma forma ampla de TI, então pessoas que trabalham com infraestrutura ou mesmo de desenvolvimento, essa trilha aqui vai servir para dar um norte, pensando em segurança. Então, vamos falar um pouquinho sobre a intenção de ter uma proteção completa de ambiente, como que é feito a parte de gerenciamento de identidades no Azure, como a gente aumenta a proteção olhando para a infraestrutura, como a gente trabalha e entende que seja a parte de criptografia, seja ela de infraestrutura, seja ela na parte de desenvolvimento. Vamos entender um pouquinho sobre segurança de rede e um pouquinho de segurança de aplicativos. Reforço que essa trilha aqui ela não é especializada, então não se preocupe em deter todo o conhecimento que nós estamos falando aqui. Ela é uma trilha bem generalista, então vamos falar com palavras simples, fáceis de vocês entenderem. E caso tenha ainda dúvidas, vocês podem usar o painel de questões e dúvidas, que no final nós iremos responder para vocês. Então, Marcelo, pode continuar. Certo. Esse slide ele tem até essa foto que é um hacker aí, né? A imagem que a gente tem do hacker e da pessoa que faz os ataques, quando a gente ouve a palavra cybersecurity ou segurança cibernética, a gente logo pensa nessa imagem, né? Uma pessoa num lugar escuro, escondido, com várias telas, escrevendo códigos malucos e que uma linguagem de outro mundo. Essa imagem é óbvio que ela é construída por obras de ficção e que se baseiam em coisas que realmente acontecem, né? Então, é lógico que existem hackers que eles estão lá para obter segredos e às vezes obter segredos de governo, segredos de Estado. Mas o que eu queria trazer com esse slide aqui é que a questão do cybersecurity está muito mais envolvida, a segurança cibernética está muito mais envolvida com a nossa vida cotidiana do que a gente pensa, né? Porque, se sim, é verdade, existem interesses de você atingir grandes empresas, atingir órgãos de governo, obter informações secretas militares, também os dados que a gente carrega no nosso celular, no nosso computador pessoal, estão cada vez mais tendo valor econômico. E é esse que é o ponto. Se tem valor econômico, tem pessoas que procuram ganhar de forma ilícita acesso a esses dados e informações para obter esse lucro com esse valor econômico. Então, a ideia desse slide é isso.
O primeiro ponto que a gente tem que pensar, então, é se todos os dados e informações têm valor econômico, inclusive da empresa pequena, da startup, da escola, todos esses dados do hospital, de qualquer lugar, todos esses dados eles têm valor e os atacantes têm como objetivo lucrar ou causar dano econômico ao seu alvo, né? Então, quando ele interrompe um acesso ou coisa do tipo, ou criptografa os dados desse e fecha com a chave, depois começa a extorquir as pessoas, ele tem como objetivo econômico. Pensando nesse aspecto, nós que trabalhamos como defensores, nós temos que pensar assim: quanto mais eficiente a defesa, menos viável economicamente o ataque se torna. Então, as nossas proteções elas têm que se tornar de tal forma que seja inviável que seja realizado um ataque. Depois a gente vai entrar com mais detalhes sobre isso, né, sobre como que são os ataques, os tipos de ataque, mas a ideia é que a gente está pensando aqui a gente tem que sempre imaginar que a gente está vulnerável, e se a gente está vulnerável, a gente tem que reduzir essa vulnerabilidade. Passando agora para o próximo slide. Então, antigamente, cybersecurity significava a construção de um fosso maior, de uma parede maior. Pensando na analogia de um castelo, né? Então, um castelo medieval, se você fosse pensar, ele era um lugar onde se guardavam as riquezas daquele reino, e o importante ali era não deixar ninguém invadir. A mesma analogia a gente pode fazer aqui. A gente tem um cadeado aqui fechando o data center, aqui os hacks com os servidores da empresa, né, tal. Isso era uma verdade até um tempo atrás. Você consolidava seus dados internamente, o que tinha no seu celular eram números de telefone que você utilizava para ligar, e no seu computador você tinha suas contas de e-mail pessoal, mas uma coisa não ligava com a outra. Não, pode passar aí, Fábio? Hoje em dia, a gente está num ambiente que nossas informações elas são acessadas de qualquer lugar. Então, aquela ilusão de que estava tudo nos servidores, ela hoje não é válida para a gente garantir a segurança, né? A gente não pode, hoje, pensar apenas nas nossas quatro paredes, né? E aí acho que essa é a mensagem desse slide. Então, por mais que a gente conheça as ferramentas de segurança, e a gente vai falar sobre essas ferramentas, e elas continuam sendo importantes, né? Elas não deixaram de ser importantes. Firewall, equipamentos de proteção, de análise de tráfego, tudo isso ele continua sendo importante, mas hoje a gente não tem mais essa noção de que o que está dentro está protegido do que está fora, né? Então, essa é a grande mensagem aí desse slide, né? E só para complementar o que o Marcelo falou, é só você pegar alguns aplicativos básicos que hoje muitos têm acesso. Então, por exemplo, se você olhar para o seu celular, hoje é possível, por exemplo, você ter tanto sua habilitação dentro da aplicação baixada do seu celular, assim como a documentação do seu carro. Então, nesse ponto que a gente seria um dos exemplos que nós temos que tomar cuidado, certo, Marcelo? Exato. Então, assim, você vê que todas as informações, que às vezes informações pessoais, as suas informações bancárias, a sua conta de rede de e-mail do seu serviço, né? Tudo isso está num lugar que que existem possibilidades de vulnerabilidade. Todos os equipamentos e devices eletrônicos, eles sempre vão ter possibilidade de vulnerabilidade, por isso que sempre estão sendo feitas atualizações, mas, de repente, no intervalo desse, você tem uma vulnerabilidade e informações suas são vazadas, e você pode... E essas informações, elas podem ser utilizadas, sim, com essa ideia de levar vantagem, de ganhar alguma recompensa, no caso, pensando num atacante, né? Pode passar para o próximo, Fábio?
Então, esse aqui é interessante também, né? Os defensores pensam em listas, os atacantes, eles aproveitam o caminho gráfico, né? Enquanto isso for verdade, os atacantes ganharão. Isso é uma frase de um engenheiro da Microsoft, o John Lambert, e na verdade, assim, o que é pensar em lista e pensar gráfico? Quando a gente lista os itens de segurança, né, a gente vai falar sobre isso mais para frente e tal, está nesse material de estudo, os itens, camadas de segurança, coisas desse tipo. A gente tem uma maneira de pensar que vamos resolver primeiro esse quesito de segurança antivírus, depois vamos resolver o quesito de segurança de rede, firewall, a senha e tal. E se a gente pensa isso como um checklist para ir resolver, os atacantes não pensam dessa forma. Eles vão atacar todas as possibilidades de vulnerabilidade. E como que eles fazem isso, né? Então, isso é uma forma interessante de pensar também. Por quê? As empresas, elas trabalham com seus segredos comerciais e suas equipes individuais, né? As equipes de cada empresa e tal. Então, cada uma está tratando o seu problema de segurança, cada fornecedor, cada desenvolvedor, Microsoft, outros players de mercado, todos eles estão desenvolvendo coisas para a sua segurança. O invasor, né, o que ele faz é o seguinte: quando ele descobre algo, uma forma de burlar algum sistema de segurança, isso rapidamente se torna público e todos os demais que estão trabalhando nessa linha de tentar resolver, de tentar invadir, tentar descobrir, roubar segredos e roubar dados e informações aí, coisas valiosas, todos eles passam a saber disso ao mesmo tempo. Né, eles têm acesso a essas ferramentas, rapidamente se popularizam. Então, hoje em dia, aquela visão do hacker, ela ainda é verdade, mas hoje em dia é cada vez menos. Eles se utilizam de ferramentas prontas, que estão aí acessíveis. Eles vão lá, pegam, primeiro começam a testar todas as vulnerabilidades que os próprios fabricantes divulgam. Olha, faça atualização porque tem a vulnerabilidade e tal. Ele já começa a testar essas daí, porque às vezes a pessoa não faz atualização. Deixa para amanhã, deixa para depois. Né? A gente pensa assim, vamos deixar para mais para frente, né? Fala aí, Fabião. Inclusive, essa é uma recomendação e primeiro reforço que nós passamos para vocês como futuros profissionais de TI, é que vocês tenham em mente sempre manter seus computadores ou servidores ou ambientes que vocês forem trabalhar atualizados. Parece que brincadeira que nós vamos falar, mas às vezes uma vulnerabilidade ela consegue ser muito rapidamente explorada por um atacante. Então, nós temos conhecimentos que quando uma vulnerabilidade está publicada, às vezes é questão de horas ou dias, ela já está exposta para qualquer um usar aquela técnica de invasão e tentar adentrar o seu ambiente. Lógico que vocês precisam fazer um ciclo de controle, lógico que vocês têm que ver se haverá conflito ou não com essa realização dessa aplicação, mas tenham sempre em mente isso. Vocês precisam ter um ambiente de homologação para a aplicação dessas correções, e assim que esse ambiente estiver validado, não ocorrer nenhum tipo de problema ou um interrompimento de serviço, é questão de vocês usarem as técnicas disponíveis pela Microsoft de maneira gratuita para fazer essa implementação dos pacotes. É igual assim, pensa assim, né? Eu saí de casa e esqueci de fechar a porta com a chave, né? E eu fiquei com isso na cabeça. Eu já estou um pouco longe de casa, já peguei aqui o transporte, fui para o lugar que eu ia e, de repente, eu lembro disso. Né? Então, assim, eu posso deixar a porta sem estar trancada com a chave? Posso. É certeza que alguém vai invadir? Não, não é certeza, né? Mas você está deixando uma vulnerabilidade aberta. Então, a gente sempre tem que ter isso na cabeça. Se, eventualmente, não der para atualizar, se está muito longe da sua casa, você talvez não consiga voltar para trancar a porta. Mas o ideal se você está um pouco longe, volta e tranca a porta. E isso serve para tudo, né? Tanto para atualizações, quanto para os demais itens de segurança que nós vamos
tá abordando aqui nessa apresentação. Bom, eu acho que a parte introdutória era essa, porque, assim, por que a gente fez essas analogias todas do castelo, da chave, né? Que antes a gente vivia num castelo, agora não tem mais essa, tal, né? Todas essas analogias, assim, a gente faz porque quando a gente for entrar agora mais no conteúdo, agora a gente vai entrar num conteúdo mais focado na parte técnica, mas em determinados momentos a gente vai lembrar, ó, lembra como é isso, como é aquilo, porque isso facilita para a gente ter uma visão menos mecânica do negócio, né? Então a gente está falando de segurança, a gente está falando de algo que fica mais fácil da gente assimilar o conceito quando a gente tem esse tipo de coisa. Pode seguir aí, Flavião. Ok. Então, apenas identificando para vocês entenderem como que nós vamos transcrever a partir de agora, tá? Nós vamos abordar tópicos que estão no site de learning que foi recomendado para vocês. Então, eu vou sair um pouquinho da apresentação e mudar para o meu site para vocês entenderem o que eu estou explicando para vocês. Então, assim, existe uma trilha recomendada para essa apresentação. Essa trilha ela fala sobre arquitetura de segurança olhando como Azure. Essa trilha ela está em português, então se você hoje não entende ou entende muito pouco em inglês, fique tranquilo. Existe ele em português para facilitar o seu entendimento. São exatamente 8 unidades, né, a partir da introdução. Tudo bem? E cada uma das unidades tem um tópico. Então, vamos primeiro falar sobre proteção completa, né? E conforme eu estou mudando o tópico, eu alterno na página para vocês entenderem aonde que eu estou me situando e onde que eu estou falando com vocês. Então, voltando para a apresentação, o que significa proteção completa? Nós precisamos ter noção e ideia de quando a gente fala em proteção de ambiente, proteção de dados, eu não posso me deter a um aplicativo específico ou a um tipo de dado específico ou uma rede específica. Porque, como o Marcelo mesmo comentou, hoje nós temos nossos dados, nossas aplicações, nossas informações em muitos padrões de dispositivos, tá? E o primeiro ponto que é importante vocês entenderem é nenhum dispositivo é confiante. Nenhum deles você pode fechar o olho e falar que aquele dispositivo ele é 100% seguro. Por quê? Nós sabemos que qualquer dispositivo, uma vez que esteja conectado na internet, ou seja, tenha um IP público, ele está exposto a qualquer vulnerabilidade que ele possua, tá? Então, a Microsoft trabalha com um modelo de entendimento que nada é seguro. Então, a partir do momento que nada é seguro, eu preciso criar uma camada de segurança. Eu preciso entender quais são as camadas de segurança que eu preciso trabalhar e, a partir desse entendimento, eu começo a criar maneiras e formas de proteção. Quais são os itens que eu preciso me preocupar? Quais são as camadas? Olhando como TI, a gente enxerga dados como a informação primária, que normalmente o atacante quer, o aplicativo que chega até esse dado, o item computacional. Entendo o item computacional, pode ser um celular, pode ser um computador, pode ser um servidor. A rede que esse dispositivo está plugado, o perímetro, que seria o perímetro? Seria a localização com o mundo externo. Então, normalmente máquinas que estão dentro de um data center, eles não têm acesso à internet, e se tiver, ele passa por um perímetro que, como o Marcelo comentou, que antigamente a gente considerava que o suprassumo, certo, Marcelo, era ter o falho nessa posição. Exato. Teoricamente, eu conseguiria garantir tudo e qualquer acesso. E eu começo a enxergar fora do perímetro, né? Então, eu começo a ver que pessoas começam a acessar e se logar
dentro do meu ambiente, né? Então, eu começo a enxergar que, por exemplo, um usuário e senha permite que eu acesse um ambiente que está todo protegido, então eu tenho que me preocupar e tenho que ter na mente que é importante eu controlar a segurança da identidade. E, por último, a gente cai na barreira física, que é o quê? Muitas invasões ocorrem por pessoas que conseguem ou infiltrar dentro das empresas ou aliciar terceiros que trabalham na empresa a fornecer algum tipo de dado, algum tipo de informação que esteja ali para poder trabalhar. Então, vocês vão entender no curso que ele detalha particularmente cada um desses itens para você entender o que ele significa. E um ponto também, ainda também com esse, podemos seguir também o slide, mas um ponto, não, sem problema. Mais fácil. Pronto. É que quando a gente fala de conceito de segurança, a gente está falando sempre de 3 conceitos, né, que eles chamam, que é a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade, né? Então, a confidencialidade, quando que se aplica isso? Por exemplo, os dados que você tem, você quer que eles sejam confidenciais, você não quer que ele seja vazado, né? Ou seja aberto em qualquer lugar. Exato, não quer que seja aberto em qualquer lugar. Também integridade. Integridade, quando a gente fala isso, é que os dados estejam íntegros, né? Então, para os dados, você pensa sempre também isso. Por exemplo, se alguém for lá e criptografar o seu disco e não te der a chave, e jogar a chave fora, seus dados são perdidos, né? Ou ainda pior, né? Vai lá e modifica alguma informação. Você está lá, você tem uma planilha de custos e a pessoa vai lá e altera isso para te prejudicar, por exemplo. Então, você está afetando a integridade dessas informações. E a parte de disponibilidade, né? E quando você fala nessas camadas, você tem que pensar nesses 3 pilares para tudo. Então, disponibilidade é os dados estarem disponíveis quando você precisar. Então, quando você pega, assim, por exemplo, a parte de computação aqui que o Flavião falou, de repente um ataque que vai lá e queima o hardware do seu servidor ou da sua máquina, ele é um ataque que vai afetar a parte física, né? Então, todas essas você vai ficar indisponível, você não vai poder acessar naquele momento. Mas era só mesmo para dar esse conceito aí, que isso também fala naquela trilha lá, e acho que é importante a gente pensar sempre nesses 3 princípios aí, esses 3 pilares da segurança da informação. Pode seguir aí, Flavião. Ok. Quando a gente começa a falar em nuvem, a gente começa a entrar em alguns conceitos e comparar isso com o que nós tínhamos antes em TI. Então, nós temos o modelo tradicional, que nós chamamos ele de on-premises, ou servidores e desktops locais dentro das empresas. E temos o conceito de nuvem que, drivando, né, direcionando, nós temos basicamente 3 conceitos. Infraestrutura como serviço, que é o tal do IaaS, plataforma como serviço, que é o tal do PaaS, e software como serviço, que é o tal do SaaS. De maneira bem simples e bem resumida, infraestrutura como serviço, você vai ter como se fosse uma máquina virtual dentro da nuvem, ou seja, dentro do data center do Azure, tá? Na qual você é responsável pelo que está em azul ciano. Me corrija se estiver errado, tá, Marcelo? Perfeito. Então, na cor azul ciano, você tem o que você vai operar, que você vai manipular. O que tiver no azul royal são informações ou são dispositivos que a responsabilidade é do fornecedor, no caso da Microsoft. Plataforma como serviço, eu entrego para o cliente um sistema operacional pronto, com a aplicação pronta para que ela receba a sua... Desculpa, receba a sua não.
que ele receba o ambiente pré-configurado com o sistema operacional para a tua aplicação. Você sobe sua aplicação desenvolvida por você e você vai consumir os recursos da máquina para você fazer a aplicação rodar. Basicamente, é uma máquina virtual, porém você não tem acesso ao sistema operacional, você não tem necessidade, por exemplo, de aplicar patch, tudo isso é responsabilidade do fornecedor, no caso do Azure é a Microsoft, né? E você se preocupa basicamente em subir sua aplicação, garantir que ela esteja entendendo qual que é o padrão da rede que ela está conectada, e se for trabalhar com autenticação, ela interage com algum serviço de diretório de identidade para fazer a entrega. Já o software como serviço, literalmente, ele vai pagar pelo consumo de um software. Então aqui a gente tem um exemplo bem clássico dentro da Microsoft, que é o Office 365. Então, se eu quiser, por exemplo, consumir hoje o Exchange, que é a nossa ferramenta colaborativa de troca de mensagens, você não precisa mais instalar o Exchange. Eu e o Marcelo, nós fomos, algum tempo atrás, consultores de infraestrutura que fazíamos deploy de Exchange, e nós sabíamos o trabalho, certo, Marcelo, que dava para manter uma infraestrutura como essa. Hoje, a Microsoft oferece isso totalmente como software como serviço, ou seja, você paga apenas pelo uso. Então, você vai pagar pelo consumo de um mailbox, ou quantos mailbox você precisar, e a partir desse consumo, você é biletado, ou seja, você paga pelo uso dele, e toda a parte de manter a aplicação, garantir que a aplicação esteja no ar, garantir que os servidores estejam respondendo à rede, fica sob responsabilidade da Microsoft. Aplicação de patch, tudo isso, né? Exato. E um exemplo de PaaS também seria, por exemplo, o SQL, né? Exato. O SQL online, né? Então, ao invés de você ter um servidor, instalar o SQL, ali subir suas bases de dados, você já tem essa infraestrutura pronta, você só diz aqui, ó, eu quero uma base de tanto tamanho, e toda essa parte de funcionamento da SQL, de atualização de patch da SQL, todas essas coisas que são infraestrutura, isso estão do lado e o próprio servidor da SQL, tudo isso está do lado do provedor de nuvem. É um pouco diferente porque não está ligado ao usuário final. Você monta uma base SQL justamente para você depois pôr uma aplicação em cima que vai consumir essa base, né? Então, essa que é o meio termo entre o software as a service e o infrastructure as a service, é o plataforma as a service. Então, a Microsoft ela tem esses três níveis aí, a maioria dos provedores de nuvem tem, e a ideia da gente mostrar nesse slide é isso, porque a parte da segurança na nuvem, se você for pensar, e assim, há uns tempos atrás tinha até essa discussão, poxa, vai acabar o trabalho das pessoas que trabalham com TI. Não, o que vai acontecer é que vai mudar. Você vai mudar um foco de se preocupar com algumas outras coisas, algumas coisas que davam para ser automatizadas, como instalações, aplicações de patch, coisas do tipo, que isso dava para ser automatizado, e com um esforço de nuvem, como é para fazer para muita gente, isso é feito com mais facilidade, e você passa a se preocupar em outras coisas, que passaram a ser muito mais graves aí, como a parte de infraestrutura de diretório, gerenciamento do acesso das contas, essas coisas desse tipo. Então, não é que agora tem menos trabalho, agora tem maior foco nessas áreas que poderiam ser negligenciadas se a gente mantivesse somente a estrutura localmente, né? Mas exato, Marcelo. E deixar claro que isso são responsabilidades compartilhadas. Significa o quê? Que a Microsoft tem um pedaço de responsabilidade para garantir esse nível de segurança, assim como vocês, do outro lado, dependendo de qual modelo que você vai estar seguindo para trabalhar com nuvem, também terá a sua parte de responsabilidade para proteger o seu ambiente. Legal. Falar um pouquinho sobre gerenciamento de identidade. Uma coisa que muita gente não se atenta hoje é que
para facilitar o acesso de muitas aplicações, a gente tem a facilidade de logar com a mesma conta. Então, por exemplo, quantos de vocês aqui não entraram em, por exemplo, num site, um exemplo bem genérico, tá, pessoal? Da CPFL, na qual você vai verificar sua conta de luz, ele pede para você fazer um cadastro, mas ao mesmo tempo ele tem uma opção lá que você permite que você vincule sua conta, por exemplo, ao Facebook ou a um outro provedor de identidade qualquer para facilitar. Ou seja, eu não preciso criar e sair criando usuário e senha em tudo, qualquer lugar, para poder acessar aquela informação. Então, a facilidade que hoje tem de integração da parte de identidade é extremamente grande. No caso específico da Microsoft, a Microsoft trabalha o que nós chamamos de Azure Active Directory. Para quem trabalha um pouco de TI, já teve a oportunidade de trabalhar com Windows Server, seria a parte que você cria os usuários para se autenticar na rede. Seria algo parecido, tá? E a partir desse Active Directory que está dentro do data center da Microsoft, dentro do Azure, eu consigo acessar várias aplicações. Então, por exemplo, a partir desse usuário eu consigo acessar a parte do Office 365. Então, todas as aplicações que estão no Office 365 eu consigo fazer esse acesso. Consigo, por exemplo, acessar um SAP. Então, se minha empresa tem um SAP na qual eu preciso me autenticar, eu posso fazer a integração dessas contas que estão ali no Azure, no SAP. Posso acessar, por exemplo, o Salesforce para fazer algum tipo de trabalho de CRM em cima da empresa. Posso acessar, por exemplo, outras nuvens públicas, me autenticando num lugar só, né? Posso assinar documentos via DocSign. Enfim, existem infinidade de aplicações que eu possa fazer o logon de maneira centralizada. E aonde mora o perigo, pessoal? Simples. Imagine se por acaso seu usuário e sua senha vaza. Então, a partir do momento que você tem uma vulnerabilidade, o logon único acaba sendo um problema. Como que eu consigo aumentar níveis de segurança dentro da ferramenta? Dentro do site, vocês vão ver da explicação que no Azure nós temos ferramentas e métodos que permitem aumentar o nível de segurança na camada de identidade. Ou seja, eu permito, por exemplo, que eu faça que nós chamamos de multifactor authentication, né? Multifator de autenticação, que ele não confia apenas no teu logon. Ele precisa, por exemplo, mandar um código de SMS para o teu celular para confirmar que é você mesmo. Ou mesmo usando um aplicativo que gera um código de autenticação, valide que você é, por exemplo, o Flávio, e o Flávio está acessando uma determinada aplicação. Dessa forma, eu consigo manter o que nós chamamos de single sign-on, né? Ou seja, você ter um usuário único autenticando, acessando várias plataformas de maneira amigável para o usuário final. Quer comentar alguma coisa, Marcelo, antes que eu avance? Sim. Assim, a gente sabe, o Flávio até deu exemplo aí de fazer logon com o Facebook, ou seja, esses provedores, geralmente, o Dropbox, o Google, o Salesforce, eles geralmente têm a sua credencial e eles até em determinados casos fornecem para você fazer isso, ele ser a credencial do seu single sign-on, né? E aqui olhando do ponto de vista de segurança, você fica pensando, mas o que seria melhor, né? Seria melhor eu ter uma conta em cada um? O que seria melhor eu fazer? Então,
O single sign-on, ele tem uma praticidade e uma agilidade que elas são essenciais, né? Elas estão, porque você faz um logon protegido de qualquer forma. O que a gente tem aqui com o Azure Active Directory, que é uma coisa positiva e que a gente acaba estudando bastante porque está trabalhando com essas implantações e tal, é essa multiplicidade de fatores que garantem a segurança. Não só os fatores de autenticação, como o Flávio falou, mas outros pontos também que vão ser detalhados aí mais para frente, como acesso condicional, tipos de acesso just-in-time, restrições de acesso, que isso facilitam, porque a identidade ela passou a ser um novo perímetro, né? Então, até nessa slide aí tem os crachazinhos, né? A gente pode imaginar o nosso usuário como sendo o nosso crachá para entrar num prédio, né? Pensando naquela história de analogia. Então, por exemplo, quando eu vou no prédio da Microsoft, aqui em São Paulo, ou quando eu vou num prédio de alguma empresa, que eu não sou funcionário, eles me dão um crachá de visitante. Quando eu vou no prédio da Microsoft, eu pego o meu crachá e coloco lá. O que acontece se alguém roubar o meu crachá? Ele pode ter acesso ao prédio com o meu crachá. Então, por exemplo, se eu for almoçar, acontece muito isso aqui em São Paulo. Vamos almoçar num restaurante que você tem que levantar numa praça de alimentação do shopping. Você tem que ir lá fazer o pedido e você achou uma mesa bacana. Você fala, vou guardar a mesa. E você coloca o crachazão lá na mesa. Eu já vi isso acontecer algumas vezes aí, né? Não são poucas, né? Exato. Dificilmente alguém vai roubar o seu crachá, mas é aquela mesma situação que a gente falou da chave, você deixar a porta aberta de casa, né? Você deixou o crachá em cima da mesa, alguém pode ir lá e levar o seu crachá, né? E é muito rápido aquela movimentação de... E com esse crachá ele pode ter acesso físico ao prédio e ali ter acesso a alguma informação. Os crachás hoje também, em muitos casos, eles são smart card também, eles podem utilizar para autenticação, dependendo de como for. Mas o exemplo do crachá é só para vocês terem ideia de que hoje a identidade é isso. A identidade é o seu crachá. Então, quando você está no celular, você está com o seu crachá, né? O sistema que a gente está falando do Azure Active Directory, que é o sistema que a Microsoft utiliza quando a gente fala em segurança de nuvem aqui, e é ele que é a entidade que emite esse crachá para as pessoas, emite o usuário. E essa entidade é que e a gente hoje trabalha muito em conceitos de segurança, como que esse crachá vai dar acesso, né? Então, autenticação e acesso, né? Então, assim, como esse crachá vai provar que eu sou eu mesmo, né? Então, quando você fala de 2 fatores, como o Flávio falou, imagina se quando você entra no prédio, além de você passar o crachá, você tem que pôr a sua digital. Você está usando 2 fatores de autenticação, né? Então... Para garantir que realmente seja você, né? Que está entrando Exato. naquele momento, naquele lugar físico. Exato. É mais difícil de alguém ir lá roubar o seu crachá ou tentar clonar o seu crachá e fazer isso, fazer esse acesso indevido, né? E a parte de acesso é a mesma coisa. Vamos supor que para entrar no data center eu passo o crachá e somente os crachás autorizados me deixem entrar onde ficam os servidores no meu prédio, na sala de servidores no meu prédio lá da Microsoft. Então, assim, eu como funcionário, usuário comum, o que eu tenho acesso é só abrir as portas lá de vidro do andar e sentar na minha mesa. Quando eu tento bater lá naquela salinha, não está acesso liberado. Por quê? Porque no sistema foi bloqueado, foi concedido acesso somente para as pessoas que precisam. E ainda tem a possibilidade do just-in-time, que quando eu precisar ter acesso, eu vou falar, olha, eu preciso ter acesso. E alguém vai lá, libera aquela minha autenticação para aquele momento. A partir de agora você tem acesso por meia hora. E aí você vai lá e faz o que você precisa, mas está registrado que você foi lá e solicitou. Não foi um uso indevido da sua conta, né? Mas essa era uma ideia aqui desse slide. Eu não sei se o Flavião tem mais alguns pontos aí. Não, seria exatamente esse ponto para comentar. Vamos falar agora um pouquinho sobre proteção de infraestrutura. Bom, vimos aí a parte de identidade, vimos a parte de entender por que é necessário fazer a proteção completa do meio ambiente.
e vamos começar a descer um pouquinho mais o nível olhando para a infraestrutura. Quando a gente fala proteção de infraestrutura, vocês têm que entender que nós temos vários níveis de dados a serem protegidos, que vão desde o elemento básico, que é o usuário, né, até a parte de equipamentos. Então, dentro da trilha que vocês vão ter a oportunidade de abrir e estudar, ele vai descrever o que você tem que se preocupar, quais seriam, por exemplo, os itens que você tem que ter a preocupação no momento que você está fazendo proteção. Então, por que eu tenho que ter um firewall na minha rede? Porque o firewall da minha máquina é importante ela estar habilitado. Será que eu preciso ter acesso a todos os domain controllers, vamos falar assim, do meu ambiente? Será que a máquina que tem lá o dado vital, por exemplo, que tenha os dados do SAP, que tenha que faça a emissão de nota fiscal dos produtos que são vendidos pela empresa que você trabalha, ou mesmo o servidor próprio do correio, que tenha lá as mensagens eletrônicas que são hoje consideradas criticíssimas, sejam vulneráveis. Então você tem que criar e entender barreiras e como travar esse tipo de proteção. Lógico que não é só isso. Quando nós estamos falando de Azure, então vou sair um pouquinho da esfera on-premises, vou enxergar Azure, nós estamos falando de serviços de aplicações que vão rodar no Azure, serviços de aplicações que necessitam ter autenticação, então vai ter que ter um usuário e senha para permitir que essa aplicação funcione, e vai mostrar para vocês como que eu faço o armazenamento dessas credenciais de forma segura. Então o Azure tem algumas ferramentas, tá? Tem, por exemplo, um cofre digital, que permite que você guarde esse usuário e essa senha dessa aplicação, desse serviço, dentro desse cofre digital. Ele vai gerar um hash, que nada mais é do que uma frase complexa, para que, através desse hash, ele consiga autenticar aquele serviço que está no Azure, consiga entender que está usando essa credencial que está ali dentro do cofre, e a partir dessa credencial ele consegue executar o serviço. Vou só fazer um adendo aqui também, falando um pouco sobre isso, né, que ele também, nesse material, ele fala do RBAC, né, que é o Role Based Access Control, controle de acesso baseado em função, que significa o quê? Não é mais assim, você é o analista de segurança, e por isso você tem os direitos. Então não é mais associado à pessoa, é associado à função. Neste momento você vai executar a função tal. Quando a gente pensa dessa forma, a gente pensa que todo recurso vai ter níveis de acesso, o acesso de leitura e o acesso de modificação e o acesso de exclusão, que seria o maior deles, o que pode até excluir, controle total. Então, quando você pega o acesso de leitura e o acesso de gravação, né, você direcionou isso para um usuário, você pode falar assim, ó, neste momento, você está executando essa função. Então, hoje você tem essa função. E isso é atribuído ao recurso. Então, independente de onde que veio esse funcionário, esse usuário. O João Paulo fez uma pergunta e eu queria encaixar até aqui nisso, né? Ele perguntou como funciona o Azure B2C no contexto de gerenciamento de identidades. O Azure B2C é para colaboração entre duas empresas, né? E então o que você... o B2C... B2C, é isso aí. Tem o B2B, que é business to business, e o B2C. Na verdade, ele não é duas empresas, é consumidor. Do consumidor, exatamente. Isso. O B2B é entre duas empresas e o B2C é entre consumidor e empresa, né? E negócio. Então, o que significa isso? Significa que uma entidade externa vai fazer um acesso à sua infraestrutura do Azure. Ora, se a gente dá lá o acesso baseado em função, o acesso está no recurso. Então, esse acesso você vai atribuir a esse usuário. O usuário, a identidade, ele está vindo
externa, né? Se ele vem com uma identidade externa, o gerenciamento é do provedor dessa identidade externa, entendeu? Então, no caso, por exemplo, se você vier com uma credencial que é de outro provedor, quem vai fazer o gerenciamento, garantir que você tenha que a sua senha não vai ser... Isso. Que você seja você, que a sua senha não tá... que a sua senha não foi roubada por ninguém, é o fornecedor. Isso, esse que é o ponto, então. Então, assim, quando a gente fala autenticação, garantir que você é você mesmo. Então, é quando você faz o login e senha, né? Isso daí é o seu provedor de identidade. E quando você fala em acesso, você tem direito de gravar e tal, e aí você já pressupõe a autenticação. Então, a autenticação foi um passo anterior, né? E aí você autoriza ele a ter acesso a determinados tipos de conteúdo. Ok? Só complementando o que você falou, Marcelo, vou avançar os slides, mas vou complementar o que você falou agora, é o seguinte. Imagine assim, nós tínhamos um grande problema quando nós tínhamos vários usuários de organização diferente querendo acessar aplicações da sua empresa. Então, quando você começa a fazer esse isolamento, você, como o Marcelo falou, você tira a responsabilidade e a carga de TI, de gestionar esses usuários externos da própria TI. Então, quem responde se aquele usuário realmente é válido, se aquele usuário não foi roubado, se os dados que ele vai acessar estão corretos, é o fornecedor do usuário, né? É o provedor do usuário. Vamos falar um pouquinho de criptografia? Marcelo, o que é criptografia mesmo? Criptografia é um sistema que você cria para impedir que outra pessoa que não conhece a chave de criptografia, acesse a sua informação. Vou dar um exemplo aqui peguei aqui uma brincadeira legal, né? Que é a língua do P, né? Então, por exemplo, João gosta de comer feijão e farinha. Então é Pejô, Peão, Pegós, Petá, PD, Pecô, Pemer, Pefei, Pejão, Pefá, Ixi, Peri, já confundiu minha cabeça. Penha. Exato. Mas assim, então a ideia é o quê? Se você sabe que eu estou falando na língua do P e você conhece isso, você consegue decifrar do outro lado. E isso que é o ponto. Só as duas pessoas que conhecem a língua do P vão conseguir uma falar e a outra entender. Então, a criptografia ela serve para isso. Uma pessoa vai lá e embaralha os dados para outra pessoa do outro lado ter uma chave para desembaralhar esses dados e conseguir ler. Exato. É como se você pegasse, por exemplo, um documento, colocasse um cadeado nele, e só quem tem a chave do outro lado, o usuário que tem a chave do outro lado, vai conseguir tirar esse cadeado e fazer acesso ao documento. Isso é importante, é extremamente importante hoje em TI. Imagine quantos dados existem confidenciais. E às vezes o dado, por mais que seja confidencial, ele precisa ser compartilhado. Então, uma forma de você compartilhar isso com segurança é você proteger o documento, dando, entendo, entre aspas, a chave de abertura para quem tem de direito de ler o documento, ele vai poder ler o documento, né? E isso se encaixa no segundo tópico, que é identificar e classificar os dados. Outra coisa de extrema importância. Vocês já estão ouvindo falar do tal do LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Exato. Então, o que acontece? O Brasil hoje tem uma lei que garante, né, punição para quem não preservar os dados. Então, assim, todas as empresas que têm hoje o seu dado precisam proteger a informação, né? Não vamos citar nomes de empresa, enfim, não é ético falar dessa forma, mas uma preocupação muito simples, muito simples. Qualquer compra eletrônica que você faça hoje em dia, independente do comércio eletrônico que você use,
vai pedir o seu CPF. O que acontece se aquela base de dados que está o seu CPF for vazado? É um problema. Então, você tem que entender quais são os dados que a empresa ou você irá trabalhar e fazer a devida classificação desse dado. Como Exato. Azure, nós temos vários tipos de proteções de informação. Temos proteções que vão de criptografia desde o HD da máquina virtual que está rodando no Azure. Então, a gente sabe que se o seu ambiente for violado, você pode, por exemplo, uma pessoa queira sequestrar um HD que esteja lá de uma máquina, de um ambiente, ele pode sequestrar essa informação e levar embora, mas uma vez que está criptografado, como eu não tenho a chave para desproteger, não tenho acesso, né? Até a nível de aplicação. Então, a Microsoft garante que quando você criptografa um dado, a Microsoft não tem acesso a essa chave. É só vocês que estão criando que vão ter o direito de dar essa chave para quem quiser abrir aquele conteúdo. A Microsoft cria apenas um ambiente para que vocês consigam fazer essa proteção da informação. Estamos quase em cima da hora, então Vamos caminhar. Vamos caminhar. Vamos falar um pouquinho de segurança a nível de rede? Toda informação, todo servidor, qualquer aplicação que funcione no Azure, ou seja, qualquer coisa que funcione dentro da nuvem, tem alguma forma que está atrelado a funcionamento de rede. O que eu preciso saber? Vocês precisam saber que é possível criar proteção a nível de portas, a nível de protocolo, a nível de segmentação de rede, né? A nível de integração com o seu ambiente físico dentro do data center da Microsoft. Então, assim, preciso ser um expert de redes? Não. Preciso ter conhecimento? Precisa. Como eu disse para vocês, aqui vocês não vão pegar nada que precisa ser especializados, mas algum nível de conhecimento vocês precisam ter, mas não mais do que nível 100 para entender o conceito que vai ser explicado. Então, nesse ponto, ele vai explicar para vocês como que eu faço e trabalho nessa parte de proteção, né? Inclusive com ferramentas de proteção como o antivírus, certo, Marcelo? Exato, o antivírus que vai verificar se tem algum arquivo malicioso na sua máquina, o firewall que vai bloquear que uma pessoa de acesso externo acesse uma informação que não deve ser acessado. Todas essas informações, todas essas formas de proteção, o email security que vai jogar as suas mensagens que são duvidosas para a caixa de lixo eletrônico e assim por diante. Todas essas ferramentas são ferramentas de segurança de rede, e no Azure, aqui o treinamento ele vai falar mais as ferramentas focadas no Azure, né? Mas é todo esse arcabouço de ferramentas que conseguem proteger a sua infraestrutura, né? Ok. Podemos seguir aí. Seguindo. E não mais importante ou menos importante, a aplicação. Pessoal, o que é feito na TI? O que a TI suporta? Não suporta só a infraestrutura, suporta também a parte de aplicação, seja na parte de desenvolvimento, né? Então, no caso específico desse slide, ele vai falar, e desse tópico, vai falar muito da parte de desenvolvimento. Então, as pessoas que são dev aqui, sugiro que vocês peguem um pouquinho mais de atenção nesse item, né? Para você entender como que é a melhor forma, na visão da Microsoft, de você evoluir um projeto de sistema, né? Você segue entendendo como que é o padrão de segurança de um sistema, o que ele vai ter que ter como mecanismo de proteção. Você vai entender os requisitos para que a tua aplicação seja desenvolvida dessa forma, vai fazer o design, vai fazer a implementação dessa aplicação, vai fazer check, a verificação para ver se realmente a aplicação está segura,
E quando eu falo cheque, entendo assim, o usuário que vai validar, homologar isso, ele tem que pensar em formas de tentar derrubar sua aplicação. Então, não é o usuário comum que vai ter que validar se sua aplicação está realmente segura ou não. São pessoas que conhecem maneiras de fazer teste de invasão por aplicação para testar, ver se está ok ou não. Baseado nisso, vocês vão ter o retorno, se a aplicação está ok ou não. Se não estiver, aquele tópico, aquele item que foi detectado, tem que voltar para a prancheta e fazer de novo o desenvolvimento até que fique totalmente seguro. Outra forma também de você... desculpa, Marcelo, pode falar. Não, pode continuar, pode continuar. Fala depois. Outra coisa também importante, quando a gente fala de aplicações que ficam expostas para a internet. Então, a Microsoft tem algumas soluções de proteção através de identidade. Então, ele garante que a partir do momento que você está com a identidade certa, você consegue autenticar para acessar uma aplicação. Tá? Seria o equivalente, não sei se alguns conhecem, já ouviram falar nesse termo, o proxy, que seria o que permite que vocês naveguem para a internet, seria o equivalente ao que nós chamávamos de proxy reverso, que é o que? As pessoas que estão fora da sua estrutura querem acessar internamente a aplicação web, por exemplo, e a partir do momento da sua autenticação e validação, que é você, o Azure permite que você acesse o ambiente e consiga trabalhar com ele. Pode falar, Marcelo. Não, era justamente esse ponto aí que você chegou que eu ia falar, né? Porque, assim, a gente vem, como disse eu e o Flavião, a gente trabalha muito tempo aí na área de TI, e antigamente como que funcionava? A empresa tinha lá o seu data center, tinha uma conexão dedicada com a internet, e aí ela fazia o quê? Vou publicar a minha página na internet, e aí ela publicava através de uma ferramenta desse tipo, e as pessoas tinham que ter um usuário e senha para logar. Aí você começa a pensar na quantidade de pontos que estão expostos aí que precisam ser cobertos, né? Como que essa senha vai trafegar do computador que a pessoa está acessando até o ponto de saída ali da internet da empresa, né? Essa senha vai trafegar em clear text, alguém pode capturar ela no meio do caminho, né? Exato. Então você tem lá o SSL. Então, assim, você começa a ver esse monte de proteção, e aí depois, uma vez que tem a senha lá, que sistema que está garantindo essa senha, esse usuário e senha? Então, quando a gente fala que identidade como perímetro, a identidade hoje, ela como que posso dizer? Ela se impõe até sobre o perímetro, sobre essa limitação que você tem de rede, né, física. E, até aproveitando também que a gente falou do Azure B2C, B2B, isso é uma coisa que pode ser utilizada pelas empresas, e é utilizada pelas empresas para isso, entendeu? Eu não vou me preocupar em autenticação de usuário, como que ele vai manter essa senha, se isso vai ser... se ele tem os sistemas para segurar isso, eu vou lá e vou transferir isso para um sistema. Quando você fala no Azure AD, você pensa, poxa, o Azure AD, ele tem um monte de sistemas de segurança aqui que a gente está falando, né? O Azure ID, Identity Protection, tem uma série de itens que vão te ajudar, esse Multifactor Authentication, né? Autenticação com múltiplos fatores. O cofre de segredo. Cofre de segredos, boa para armazenar as senhas, armazenar as chaves de criptografia. Então, quando você fala nessa amplo leque de ferramentas que protegem pontos específicos da rede e pontos específicos de segurança, principalmente focado em identidade, o foco do Azure AD é isso, é criar todo esse arcabouço de ferramentas que, se você tivesse que adquirir uma ferramenta para cuidar de uma coisa, ter pessoas para gerenciar essa ferramenta e tal, você ia sofrer demais, você ia ter gastos muito grandes e não ia ser eficiente, porque você ia ter que ter gerenciamento de todas essas ferramentas. Então, como isso é fornecido como uma plataforma do Azure, então você pode
levar vantagem disso, né? Tomar vantagem de ter esse tipo de coisa. Exato. Bom, pessoal, esse era o assunto que gostaríamos de passar para vocês hoje. Passamos aí pela proteção completa, falamos um pouquinho sobre gerenciamento de identidade, falamos sobre proteção de infraestrutura, comentamos sobre criptografia, falamos sobre segurança de rede e, por último, agora falamos sobre segurança de aplicativos. O que eu gostaria de projetar para vocês? O site, que foi aquele que eu projetei anteriormente. Então, eu entendo que vocês vão ter acesso a essa gravação. O site é exatamente esse, docs.microsoft.com/pt-br/learning/modules/azure-well-architected-security. Então, eu peço para que vocês, no término, né, reserve um tempinho. Acredito que no máximo, Marcelo, me corrija se estiver errado, em 1h30 você consegue parar, entender os conceitos. Existe uma provinha bem rápida que você pode fazer, né? E a partir do resultado dessa prova, você acaba criando as acreditações necessárias para o Reactor. Sim, é interessante isso porque você pode fazer o login com a sua credencial, tá vendo? Tem um homenzinho ali do lado da barra de pesquisar ali, né? Um bonequinho, um avatar, que é justamente isso, para você poder fazer esse tipo de... para você já ir salvando o seu progresso, ele vai marcando aqui as experiências, então é bem legal isso, porque você vai atestando o seu conhecimento na hora. E para quem já tem algum tipo de experiência, vai passar mais rápido, né? Então, assim, eu já tenho a experiência, por exemplo, para falar sobre a parte de gerenciamento de identidade, tal. Eu quero ir para a parte de criptografia. Você vai ter 2 ou 3 perguntas que vão fazer você poder avançar de fase. Você pode dar uma lida rápida, porque sempre você adquire algum conhecimento. Mas essa trilha ela é bem legal e todas as trilhas aí dessa plataforma de learning aqui, elas são bem bacanas para dar um conceito geral aí. A gente sempre aprende lendo elas, a gente aprendeu aqui também alguma coisa, eu e o Flavião com certeza lendo e fazendo essa trilha para preparar essa apresentação para vocês. Ok, pessoal. Gostaria de agradecer pelo tempo de vocês, agradecer o Marcelo, agradecer o Caio. Opa, obrigado, Flavião, obrigado aí a todos pela presença aí, obrigado, Caio, também aí pelo suporte que deu todo aí pra gente fazer essa apresentação. Nossa, gente, foi demais. Eu curti muito, foi uma aula, eu gostei muito da didática de vocês e as conexões que vocês fizeram com a Learning Session também. O João está deixando a sugestão depois. A gente pode ver como é que a gente pode fazer isso. Azure B2B, B2C. Mas enfim, foi ótimo, galera. Se vocês quiserem, quem está assistindo aí quiser deixar um comentário, o João já deixou um comentário, tem outras pessoas assistindo também, convido vocês a deixarem aí também. Eu vou passar só alguns slides aqui em relação aos próximos eventos que a gente vai ter no Reactor, que vão acontecer nos próximos dias. Eu acredito que vocês estão vendo a minha tela agora. Certo? Prontinho. Bem, amanhã a gente vai ter na verdade, daqui a 15 minutos a gente vai ter um outro evento, que vai ser um workshop sobre Xamarin, ou Xamarin, aí depende da pronúncia da pessoa, ensinando as pessoas a criarem um aplicativo mobile, bem simplesinho, vai ter uma Learning Session associada, e as pessoas vão poder aprender também. Acho que quando eu sair daqui eu já vou pular para esse outro workshop. Amanhã a gente vai ter um lançamento de um programa bem legal, que uma parceira da nossa, várias parceiras, a Cíntia e a Isa, vão estar fazendo esse lançamento. É um programa educacional para estudantes, no qual a gente tenta criar oportunidades, tanto para estudantes conseguirem empregos, quanto para empresas contratarem estudantes, ao mesmo tempo que a gente também oferece várias sessões de Learning Sessions
para que as pessoas possam aprender. Inclusive, amanhã, nesse lançamento, a gente vai estar com a presença da presidente da Microsoft Brasil, que é a Tânia Consentino. Ela vai fazer a abertura do evento. Então, quem quiser participar também e acompanhar, vai ser bem bacana. Vai acontecer amanhã à noite. Então, daqui a pouco a gente vai ter esse workshop que eu falei para vocês. Semana que vem a gente vai ter um workshop, uma learning session também com a Letícia Pedroso. Ela vai falar um pouco do serviço cognitivo de processamento em linguagem natural, do Azure. A Letícia ela é uma MVP. Hoje ela trabalha na Accenture, com um time de inteligência artificial lá, da Accenture, que é uma consultoria. No dia 18 da semana que vem, a gente vai ter um workshop mais para a parte de ciência de dados, falando sobre regressão logística, e a gente vai fazer algumas análises de classificação de famílias de mamíferos utilizando regressão logística, utilizando Visual Studio Code e uma extensão de Python. Vai ser uma sessão bem prática, então quem quiser saber mais sobre ciência de dados, convido vocês a participarem desse workshop também. E é isso. Quem quiser, eu acho que todo mundo que está aqui deve conhecer o Reactor, mas convido vocês a darem uma conferida lá nos nossos próximos eventos. Toda semana a gente tem alguma coisa, tá compartilhando algum conteúdo diferente com vocês. E eu não sei se tem alguma pergunta, se alguém quer fazer algum comentário, eu vou fazer essa última chamada, mas aproveitando um pouco esse minutinho que eu estou dando, todos os eventos do Reactor a gente passa uma pesquisa de satisfação para ajudar a gente a melhorar os conteúdos e os formatos que a gente oferece nos eventos. Quem puder dedicar 1 ou 2 minutinhos para responder a pesquisa, eu estou deixando o link aí no chat para vocês responderem também. O link de acesso dessa pesquisa é aka.ms/reactor-pesquisa. Assim que vocês acessarem esse link, vai perguntar, a primeira pergunta do formulário, o código desse evento. O código desse evento em particular é 12329, 12329. E é isso. Será que a gente tem alguma pergunta antes da gente encerrar? O João deixou os parabéns. Acho. Bem, eu confesso para vocês que a parte inicial do workshop, vocês falaram algumas coisas que eu não sabia, assim. Essa consideração de ter o cuidado, né, de pensar em atacante e pensar em estratégias de defesa, a questão dos gráficos e listas também, foi bem interessante, assim. Legal. É bem legal. Porque é complicado, né, pensar em segurança, porque deve ter várias formas de tentar burlar o sistema, e tem que estar pensando em tudo que é jeito de proteger o sistema. Um ponto importante, você comentou agora, Caio, é assim, a gente sempre tenta estar próximo do que o atacante está fazendo, entendeu? Do que ele pode atacar. E um ponto muito importante que o Marcelo comentou também é assim, quanto mais difícil, mais oneroso o atacante percebe que vai ser a tentativa de ataque dele, mais ele vai acabar evitando a atacar a empresa justamente por causa disso, entendeu? Que ele vai gastar dinheiro, gastar tempo nessa tentativa de ataque, muitas vezes com a adoção de muitos protocolos de segurança, muitas técnicas de segurança, acaba evitando isso. Nenhum sistema é impossível de ser quebrado, exatamente. Vai ficando caro, né? Quando a gente olha nessa perspectiva, o legal a primeira vez que eu ouvi isso, eu achei muito interessante, porque assim, antes disso eu tinha ouvido a seguinte frase, né? Só existem dois tipos de empresas: as que sabem que foram atacadas e as que não sabem. Então, assim, todas foram atacadas, né? Todas estão expostas a serem atacadas. Então, quando eu vi isso, eu falei, nossa, mas é uma afirmação muito forte, né? Eu acho que não. Nossa, na minha casa eu não tô com esse risco. Quem que vai ter interesse na minha... E aí, quando você começa a pensar, é isso, né? Quem vai ter interesse no pequeno, no que você tem no seu celular lá, né? Talvez seja pouco. Mas quando você pensa nessa forma gráfica, o seu celular pode ser uma porta de entrada para algo maior, né? Se fosse só as suas informações pessoais, realmente
teria pouca relevância para algum atacante querer te atacar, né? Mas você sempre é porta para de entrada para alguém. Então, eu acho que o que eu tentei trazer aqui, que eu acho que a gente tentou trazer por causa até dessa forma que a gente conversou, né? A gente tentou trazer para um lado mais humano, né? Mais fácil da gente entender do que só simplesmente, Azure AD é só ferramental, né? Eu acho que é bacana quando a gente consegue fazer analogias com o mundo real. Né? Foi interessante essas estratégias ou formas de pensar, né? O que eu achei legal também foi quando vocês falaram a questão de ter tecnologias ou meios de identificar quando acontece alguma falha, né? Então, às vezes ocorreu a falha, a gente não sabe, fica dias. E aí a gente tem que correr atrás do prejuízo, ver se teve alguma falha antes, se foi traqueável, né? Se deu para saber de onde é que houve o acesso e como reverter ele. A questão da chave, que uma vez que criptografa, a galera joga fora, já era. Eu achei interessante. Exatamente. Mas isso que você falou também é legal, porque assim, quando às vezes a pessoa quando existem um tipo de ataques nas empresas, existe todo um estudo disso, né? E os estudos que esses centros especializados, Gartner, todos esses grupos fazem, é que assim, o cara ele precisa ter o acesso de uma pessoa, pode ser num e-mail que ele manda com clique aqui para ter um desconto e não sei o que, um e-mail falso, né, o phishing, pode ser qualquer tipo de coisa. Para ele tendo acesso, o que ele faz? Ele não começa a roubar nada, né? Assim, ele não começa a extrair nada, fazer nada para ser detectado. Ele tenta não ser detectado. Então ele fica tentando os movimentos laterais até chegar em alguém que tenha uma credencial com um privilégio, para ir tentando subir de nível até que ele consiga ter acesso a tudo. Quando ele tem acesso a tudo, ele fica o tempo que for suficiente para ele extrair o que for, e às vezes, nesse período todo, a ferramenta de detecção que você tem, as ferramentas de detecção que você tem, ainda não foram capazes de identificar. Você só vai identificar isso depois de alguns dias. E em 24 horas, por exemplo, ele já conseguiu fazer a extração de tudo que ele precisava, né? E aí vazam coisas que não deveriam, né? Segredos comerciais e tudo mais. E aí, só comentando o que o Marcelo falou, nós estamos falando que esse tipo de técnica de invasão, tática de invasão, não é algo que acontece de um dia para o outro ou de dias. Né? Normalmente, quando o ambiente é invadido, a Microsoft tem um time de ajuda quando ocorre isso para as empresas. A gente sabe que a invasão não aconteceu no dia anterior ou dias anteriores. O invasor normalmente já está dentro da empresa há pelo menos meses ou até anos, da maneira que o Marcelo reportou. O invasor está lá sem ninguém perceber, faz suas técnicas de tentar acesso lateral, né? E uma vez que acessa realmente os dados específicos, é do jeito que o Marcelo comentou. Ele tenta extrair o máximo possível, porque sabe que a partir dali, qualquer momento, ele pode ser descoberto. Nessas horas que a gente vê que, às vezes, é mais engenharia social, né? Esses atacantes, né, vão pensando em formas de entrando no ambiente, de entrando na empresa. Tem aquela série que eu gosto, eu me interesso um pouco pelo assunto. Eu não sou hacker, nada disso, mas a Mr. Robot, que é o do hacker ativista e tal, ele apresenta algumas formas de ataque. Isso, muita abordagem ao pensamento hacker. Como é que a galera pensa? É muito bacana pensar por esse lado mesmo, porque é isso, né? Às vezes, a maior facilidade, o jeito mais fácil de você conseguir acesso é pedindo. Né? Então, assim, você vai lá e pergunta para a pessoa, qual é a sua senha? É o jeito mais fácil. Se a pessoa topar falar, né? E, de certa forma, esses processos de engenharia social são para coletar para coletar informações que vão servir para ele utilizar nesse sentido, né? Então, é sempre disfarçado, então ele utiliza algum tipo de mecanismo que desperte o interesse da pessoa até que ela baixe a guarda e possa ser
alvo, né? E a gente é humano, todo mundo é factível a cair. Então, isso é um outro ponto que eu falo, porque é o seguinte, eu recentemente caí num golpe de cartão de crédito. Eu falo, poxa, eu trabalho com isso, trabalho com segurança e caí com um golpe de cartão, né? Me deu uma raiva. E a gente fica com raiva porque a gente não gosta de ser passado para trás. Mas a gente é humano, a gente pode estar num dia vulnerável e acabar acontecendo isso, né? Bom, pessoal, desculpa aí, até acho que eu me empolguei aí no tempo aí falando, né? Mas. Nada, que isso. Eu acho que talvez nesse cenário, galera, utilizem autenticação duplo fator, né? Fiquem de olho nas transações de vocês. Eu também caí no ano passado. Eu, tipo assim, logo eu que sou tão atento também, Dá raiva, a gente dá raiva. Às vezes acontece. Eles estão sempre tentando. É isso que é ponto. O atacante ele está sempre tentando, porque não é ele tentando, é mecanismos, né? Automação, scripts, robôs e tal, ficam tentando a todo momento. Uma hora você está fragilizado, está desatento, você vai lá e cai no golpe. Então a gente não pode confiar no nosso bom senso nesse sentido. Tem que confiar nisso e mais outras coisas, né? Essas ferramentas, por exemplo. Bem, gente, acho que é isso. Pessoal, só reforçando aqui a pesquisa da Agente de Satisfação, o link é ak.ms/reactor-pesquisa, código desse evento, que é a primeira pergunta do formulário, é 12329. E, rapazes, eu só tenho a agradecer, assim, eu curti demais. Se eu pudesse dar a nota da minha pesquisa de satisfação de vocês, seriam 5/5 ou 10/10, porque a dinâmica foi muito boa e eu gostei demais. Obrigado. Show de bola, obrigado. A gente que agradece aí pela oportunidade, a gente gostou demais de fazer, queremos estar aqui outras vezes. Vamos fazer mais vezes mais à frente. É isso, gente. Obrigado e até a próxima. Eu vou encerrar o evento aqui.